E diz assim, Levítico 26, o versículo 3. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, cultuando, te louvando, adorando o teu santo nome. Nesse momento, ó Deus sublime, importante, de ouvirmos a tua palavra, que renova, fortalece e edifica a nossa fé. Nesse momento, abrimos nossos corações como terra fértil, para não apenas ouvir, mas como lemos aqui, cumprir a tua palavra. Sendo homens e mulheres prudentes, que ouvem, ó Deus, e pratica a tua palavra. Toma o teu servo nas tuas mãos, ó Deus, é debaixo do chamado, ó Deus, que eu subo esse altar, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, ó Deus, usa-me que eu esteja sensível, ó Deus, ao ouvir a tua voz, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos, que eu diminua, o Senhor cresça. Assim fala a tua igreja, dá a revelação daquilo que queres, ó Deus, tratar em nossas vidas e nossos corações. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Capítulo 26 de Levítico é um capítulo que fala de bênção, que Deus ele abençoa. Deus, quando nós estamos no caminho, quando nós estamos com a vida no altar, quando nós estamos em obediência a Ele, Deus ele tem sim o melhor para as nossas vidas. Mas também é um capítulo que fala de maldição. E Deus ele é justo. A alma que pecar, essa morrerá. Maldição decorrente da desobediência. Mas nessa noite, eu quero falar sobre bênção de Deus, porém, se você obedece. Não podemos viver uma vida cristã num caminho indeciso, num caminho torto. Ora você quer ser crente, ora você não quer, ora obedece, ora não obedece. Precisamos ter uma vida pautada na obediência. Por isso que nós vemos aqui uma condicional. Diz o versículo 3: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Então nós vemos aqui o que Jesus nos ensinou. Por exemplo, Jesus vai nos dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas em Mateus 7, a partir do versículo 24, Jesus vai dizer que não adianta apenas conhecer, nós temos que praticar. Jesus vai dizer, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é o homem prudente, edifica a casa sobre a rocha. Vem a luta, vem a adversidade, vem o mar, o rio vai submergir, mas você não será abalado. Você confia no Senhor. Tiago vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes. Então aqui ocorre em uma condicional para que nós venhamos viver, desfrutar as bênçãos de Deus. Não é simplesmente botar uma camisa, como dizer um versículo, não é simplesmente andar com a Bíblia embaixo do braço, não é simplesmente dizer eu sou de uma igreja, eu sou... O título não vai adiantar de nada, mas verdadeiramente, se você andar na presença de Deus, nos caminhos do Senhor e cumprir a sua vontade, tenha certeza que tem bênção de Deus na sua vida. E aqui nós veremos que a bênção de Deus ela é completa. Deus não vai dar uma bênção pela metade. E quando Deus dá uma palavra, quando Deus ele estende a sua mão poderosa, entenda que Deus está fazendo o melhor para as nossas vidas. É interessante que a primeira coisa que ele diz aqui, ele vai dizer, olha, tudo bem, vocês têm que guardar os meus estatutos, vocês têm que guardar os meus mandamentos, têm que cumprir os meus mandamentos. Primeira bênção que ele registra, eu lhes darei as chuvas na época certa. Naquela época, muitas pessoas
trabalhavam na semeadura. Muitos, hoje é difícil. Hoje vivemos num centro urbano, a maioria vive num centro urbano. Mas nós vemos na Bíblia a importância da chuva já naquela época, aliás, principalmente naquela época que não tinha tecnologia que se tem hoje. A Bíblia vai falar da chuva temporânea, da chuva serôdia, ou seja, aquela chuva que ela é fundamental para a colheita, aquela que vem no tempo certo e aquela que você não esperava, mas Deus dá, Deus concede. A importância da chuva, ela é fundamental na colheita. Nós vemos, por exemplo, um exemplo muito conhecido, Elias vai até o rei Acabe. Elias ora e diz que não viria mais a chuva. E veio um período terrível, um período de seca. Nós vemos muitas vezes que o juízo vem através da escassez de água. Depois de certo tempo, Elias ora e a chuva volta a acontecer. Então nós vemos a importância da chuva no tempo certo. E nós vemos que, olha, no tempo certo, na época certa, o Senhor vai dar a chuva e a terra vai produzir a sua colheita. E a árvore do campo dará o seu fruto. Ou seja, meu amado irmão, não terá esterilidade. Deus vai dar chuva. Deus abre as janelas dos céus, derrama chuva sem medida. Pode ser, claro, talvez você não trabalhe, não conheça ninguém que trabalhe na terra. Estamos falando na nossa vida espiritual. Estamos falando na sua vida, na nossa caminhada cristã. Quando você obedece, Deus ele concede a chuva na época certa e você vai produzir a sua colheita, a árvore do campo vai dar o seu fruto, você vai frutificar. Você não vai ocupar a terra de uma maneira inútil, você não vai ocupar a terra de uma maneira infrutífera, você vai frutificar. E você está em Cristo. João 15, versículo 5, aquele que está em Cristo, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim, frutifica. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, não terá seca. Não ficará um período no qual terá seca, terá esterilidade. Que você crê, você obedece e o Senhor vai abençoar. Deus vai conceder a chuva no tempo certo, na hora certa, e o Senhor não falha, amém? O Senhor não falha. Meu amado irmão, pode estar falando que não tem mais jeito, pode estar falando que não terá a chuva, mas o nosso Deus não falha. Quem está em Deus, quem está em Cristo, não tem crise, não tem, meu amado irmão, aquele medo, aquele receio que você crê, que Ele é o seu pastor, nada te faltará. Então virá a chuva no tempo certo, e chuva é sinal de bênção. Pode preparar a sua vida, pode preparar o seu coração, pode o inimigo tentar, o inimigo pelejar, o inimigo tentar te fazer parar, te fazer desistir, tentar fazer com que o desânimo venha reinar no seu coração, mas lembra, olha para o alto, olha para o monte, olha para o céu, que o Senhor está dando a sua chuva de bênção. Na época certa, vem a chuva e você não ficará infrutífero. Diz o versículo 5: a debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas. E a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Uma das coisas que trazem insegurança é o conseguir o seu pão. Quando gera, por exemplo, uma crise, como tivemos há um tempo pela Covid, uma pandemia, começam a vir os rumores, portas se fechando. Da onde eu vou conseguir o meu pão? Da onde eu vou conseguir trabalhar e ter o meu sustento? Uma das coisas que trazem insegurança é o pai ou a mãe que fica receoso de trazer o alimento para casa, para o filho. É interessante que quando nós vemos que Deus está falando sobre as bênçãos decorrentes da obediência, nós podemos fazer um paralelo
os ensinamentos de Cristo. Muitas vezes nos sentimos ansiosos, preocupados com o que havemos de comer, beber ou vestir. Mateus capítulo 6. Por isso que Jesus vai nos ensinar, olha, é a vez ficar ansiosos. É claro que nós temos que buscar o crescimento profissional, financeiro, para nada nenhum você aprimorar o seu currículo, administrar o seu recurso. E não podemos inverter as prioridades, colocar o nosso amor nisso, em detrimento de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós vemos aqui que a bênção de Deus é completa, porque Ele vai falar que até do alimento você comerá o seu pão à vontade. Ou seja, você terá a chuva no tempo certo. A nossa vide no campo não ficará estéril, vai e dará o seu fruto. Lembra de Malaquias, capítulo 3, ministrado aqui tantas vezes, no momento do ofertório. Você é fiel, você é dizimista, você crê nas promessas de Deus aos dizimistas, aos ofertantes. Deus abre as janelas dos céus, vem com bênçãos sem medidas, porque você está em obediência a Ele. Passamos por lutas? Passamos. Obedecer a Deus não significa ficar imune às lutas. Não quer dizer ficar isento às adversidades. Passamos lutas, provações, como todo mundo passa. Mas se você, mesmo no deserto, mesmo na luta, está obedecendo a Deus, pode preparar que tem bênção, tem caminho preparado no meio do deserto, tem água brotando da rocha, tem coluna de nuvem, coluna de fogo, tem bênção de Deus. E uma das coisas que ele diz aqui, você comerá o seu pão à vontade, não vai faltar o pão. Jesus nos ensina na oração, modelo, na oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão, cada dia, nos daremos. É uma oração, uma petição, que você ora, você clama e tenha certeza que não vai faltar o pão na sua mesa, porque Ele é o seu pastor, nada vai te faltar, não vai faltar. Eu creio em nome de Jesus. Pastor, hoje está faltando. Não se preocupa. Muitas vezes é necessário passar por situações que nós ficamos sem as coisas para entender que precisamos é de Deus. E quando a nossa fé está sendo provada e ela é aprovada, vai reduzir. É mais importante do que ouro, que o ouro é perecível e ela vale mais do que o ouro, vale mais do que tudo, porque a fé aprovada, você demonstra o valor. Então nós vemos aqui. Não faltará o pão, porque aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar no estudo, no trabalho, ao distribuir um currículo, ao procurar um emprego, ao semear na casa de Deus, ao trabalhar na casa de Deus, nós vemos aqui que Deus dá chuva no tempo certo, na hora certa. Nós vemos aqui que a bênção é completa. O grão vai se estender até o tempo da vindima da uva, a uva vai se estender até o tempo da sementeira. Ou seja, em todo tempo não faltará o pão. E você vai comer o pão à vontade e vai habitar em segurança. Por quê? Diz o versículo 6. Estabelecerei paz na terra. Eu creio que buscamos muitas coisas. E uma das coisas que o ser humano mais tem precisado atualmente é de paz. Que muitas vezes as pessoas não têm falta de nada material, mas não têm paz no íntimo, no coração, na mente. Bombardeada com coisas do mundo. Está na palma da mão, bombardeio, engano, bombardeada muitas vezes com medo, notícias, jornais. Pessoas às vezes têm que não falta nada, mas não tem paz. Deus, Ele afirma, de tantas bênçãos que nós vemos no capítulo 26, o que não vai faltar é paz. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Por quê? Porque você obedece, você crê, você confia
confia e você guarda no coração as palavras de Jesus em João 14, 27. Uma coisa que é dada, que é deixada por Jesus para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, é a paz que excede todo entendimento. Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. O mundo vai tentar oferecer uma paz que você fica temporária, que você fica bem aparentemente, mas é temporário. A verdadeira paz que está em Deus, está em Cristo. Deus estabelece a paz na terra. Deus estabelece a paz na sua vida. A luta, a tormenta, a guerra, o problema que você está passando. Continua obedecendo a Deus. Continua crendo. Continua confiando. Nós vemos Deus, por exemplo, lá no período dos reis. Davi teve que lutar, guerrear, enfrentar exércitos, enfrentou gigantes, enfrentou... Quando chegou a vez de Salomão, o que Deus fala? Será na minha presença, eu darei paz. Será o período do tempo pacífico. Temos paz. Deus pode dar a paz, estabelecer a paz, como também, em virtude da desobediência, depois você leia, fica de dever de casa, a continuação desse capítulo. O contrário, se desobedecer, Deus também pode vir trazer guerra, trazer problemas, dificuldades, para que nós venhamos crescer, aprender a confiar nele, a depender dele. Qual a sua escolha nessa noite? Obedecer ou desobedecer a Deus? O meu desejo é que você busque a Ele e tenha certeza, creia, que Ele estabelece a paz na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua mente. Se você obedecer, você vai se deitar e não haverá quem te atemorize. Eu posso ouvir? Glória a Deus. Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deus estabelece a paz porque você habita em segurança. Isso te vai lembrar do Salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você descansa debaixo da sombra do Onipotente. Se descansa. Por isso que nós vemos aqui, estabelece a paz, que você habita em segurança. E qual o local de segurança que você tem para habitar? É dentro de um castelo? É dentro de um lugar fortificado? Habite no Senhor, habite em Deus, habite na presença dEle e você terá paz estabelecida pelo autor, pelo consumador, pelo príncipe da paz. Não haverá quem os atemorize. Ainda que nessa época, quem atemorizava era exércitos inimigos, povos inimigos, animais selvagens. Hoje, dificilmente você vê um animal selvagem. Hoje você se assusta, às vezes aconteceu isso de um cachorro na rua. Mas você vive numa cidade. Talvez alguém online, aonde chegar essa mensagem, talvez próximo à Amazônia, tenha uma onça, mas aqui Deus está falando, não tem quem vai te atemorizar, não terá animais selvagens, não terá inimigos, porque você vai deitar em paz. Não vai ter quem te atemorize. O que te atemoriza hoje? É o medo de uma notícia ruim, é o medo de talvez de um receio de uma crise, é o medo talvez de um algo, está esperando o resultado de um exame, talvez é o medo de uma reprovação em um concurso, um medo de uma reprovação, talvez, num exame que você fez de admissão. O que tem tentado te atemorizar nessa noite? Coloca nas mãos do Senhor. Ele diz, não haverá quem te atemorize, não haverá quem ou o que vai atemorizar o seu coração, que você confia nele, você confia no Senhor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? No Salmo 27. E estamos falando de Davi. Vai declarar, ainda que um exército venha te cercar, acampar ao redor,
ainda assim, não temerei. E quantas vezes aconteceu isso com ele? Ele não apenas escreveu de uma maneira poética, ele viveu isso. Enfrentou filisteus, enfrentou exércitos inimigos. Teve que fugir de Saul, caverna, deserto, vales. Mas esperou em Deus. Entenda, se você obedece, mas por completo, não adianta querer escolher o que vai obedecer. Isso aqui eu quero obedecer, isso aqui eu não quero. Vai adiantar. Guardar os mandamentos. Jesus não fala, aquele que guardar alguns dos meus mandamentos. Jesus não fala isso. Tem que conhecer e obedecer. Honrar pai e mãe. Tem que obedecer papai e mãe. Tem que ser fiel a Ele. Tem que buscar a Ele. Tem que obedecer, conhecer os seus mandamentos. Tem que não ser amigo do mundo. Tem que combater o pecado. É fácil, não é, mas tem que buscar isso. Tem que buscar agradar a Deus. E assim você terá paz. Você vai deitar, não vai ter quem te atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Ou seja, a bênção de Deus é completa. Ou seja, os animais ferozes Deus já está tirando. Os inimigos não haverá espada. Deus já está tirando. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está entendendo já pode ir ficando. Olha só, 5 vai perseguir 100. 100 de vocês vão perseguir 10.000. Imagina na vida espiritual. Você dá um glória a Deus aqui. Você ora, dá os joelhos aqui. Você não tem noção a dimensão que isso está chegando numa oração aqui na sua casa, no secreto, no seu quarto. A oração pode muito dos seus efeitos. Por isso que nós vemos aqui 5 vão perseguir 100, 100 vão perseguir 10.000. A bênção de Deus, ou seja, Deus capacitando, Deus fortalecendo para a peleja. E nessa noite eu creio que Deus te trouxe aqui para te renovar, te fortalecer para a peleja, para te renovar, te fortalecer. Pastor, olha, a situação ficou difícil, para Deus não é difícil. Pastor, ao lado da resposta, o que eu esperava, mas Deus é contigo aonde quer que você vá. Por isso que nós vemos aqui. Bênção de Deus a comprar. O inimigo cairá de espada. Quer mais? Tem mais bênção. Diz o versículo 9. Essa aqui Deus falou muito no meu coração. Olharei para vocês e os farei fecundos e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Ou seja, você não está vivendo, andando sozinho, aleatoriamente. Tem um lá no alto e sublime trono, que se você obedece, se você está na presença, se você continua, amado irmão, negando a si mesmo, tomando dia a dia a sua cruz, tem um lá no alto e sublime trono que está olhando para você. Está olhando. A Bíblia diz que o alto e sublime trono ele contempla todos os moradores da terra, mas ele quer encontrar, ele quer achar verdadeiros adoradores, fiéis da terra. E você é fiel, porque aqui ele está dizendo uma condicional: você anda, você confia, você obedece. E ele olha. Ele olha, ele vê, ele contempla, ele observa. O choro, a lágrima, o lamento, o problema. Muitas vezes queremos, somos reativos. O ser humano é assim. Vem o problema, vem a demanda, você quer reagir logo, quer resolver logo. Ainda que tenha situações que você precise resolver logo. Resolva, mas sabendo que tem um que está olhando para você.
Tem um que está olhando cada passo. Tem um que está olhando, sabe, conhece cada lágrima, cada dor, cada gemido. Tem um que está olhando para cá. Cuidado. O mundo vai querer ensinar que se existe um Deus, ele esqueceu de nós. Está lá no céu e a gente está aqui com os nossos problemas. Não. O Deus que eu creio é Deus de longe, mas é Deus de perto. O Deus que eu creio é o Deus que fala e enche com a presença dele, enche com o Espírito Santo. É Emanuel, Deus conosco. É o Senhor Jesus que disse, que afirma que onde tem 2, 3 reunidos em nome dele, eu ali estarei. É o Deus que fala, é o Senhor que fala, eis que eu estarei contigo, eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do céu. É claro que tem momentos, nós temos que orar, clamar, louvar, Senhor, olha para mim. Fazer como Davi. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, atenta a oração do teu servo. Senhor, veja, contempla, olha o meu gemido. Tem que orar. Não é falar, Deus está me olhando e vai deitar, vai tirar a sonequinha espiritual. Não é isso não. Tem que orar, tem que buscar, tem que obedecer, tem que guardar os mandamentos, tem que cumprir. Mas em cada passo que você dá, talvez já sem força, talvez já no limite das suas forças, talvez já falando, Senhor, eu não consigo mais. O que eu sei é que tem um que está olhando, tem um que está vendo, tem um que está observando, tem um que conhece cada momento, porque ele nos céus pode traz o projeto. E sobre mim ele põe a sua mão. Salmo 131. Não acabou não. Diz aqui, versículo 9: olharei para vocês, farei fecundo, multiplicarei, vou confirmar a minha aliança com vocês. Ou seja, não tem esterilidade, não tem, meu amado irmão, essa situação. Ele olha, e meu amado irmão, ele multiplica, ele confirma a aliança, ele vai fazer lembrar a sua promessa, ele vai fazer aqui lembrar a aliança. Qual era a aliança? A aliança abraâmica. Abraão, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Deus não esquece as suas promessas. Eu falo, eu vou lembrar, eu vou olhar, eu vou multiplicar a descendência de vocês. Eu prometi. É uma aliança que eu fiz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, olha para o alto, olha as estrelas, olha para baixo, olha a areia do mar. Será que você pode contar? Assim será a tua descendência. Eu vou multiplicar. Abraão, Isaac, Jacó, José. Problema dos irmãos que venderam José, mas era plano de Deus para salvar. Foram para o Egito, aí muda Faraó, fica todo mundo escravo. Nada impediu Deus de cumprir a sua promessa. Mais uma vez ele diz: eu vou confirmar a minha aliança. Qual é a minha aliança? Ele faz fazer lembrar o povo da promessa. Traga a memória o que traz esperança. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Ainda que muitos julguem tardar a promessa, mas não está tardando. A promessa da sua vida, a volta de Jesus. E as suas promessas que ele tem na sua vida, ele vai cumprir. Na hora certa, no tempo certo. Mas o que ele fala aqui? Quando ele está falando sobre as bênçãos decorrentes da obediência, ele vai fazer lembrar: o que eu prometi, eu vou cumprir. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Se ele falou: mas eu sou idoso 100 anos, minha esposa é estéril, nada impediu o Senhor de cumprir as suas promessas. Então, nós estamos dentro do contexto das bênçãos de Deus para quem obedece, quem é fiel. Se você está na dúvida, se você está estudiando, cuidado. Pode perder muitas bênçãos.
E pior, não vou continuar lendo todo o capítulo, eu não quero adentrar, mas leia em casa, tem que ler. Maldição decorrente da desobediência. Coisas terríveis. Mas ele diz: olharei para vocês. Ele faz fazer lembrar, trazer a memória da esperança. Eu não me esqueci da promessa. Eu vou multiplicar vocês. Ainda que tenham passado pelo cativeiro, ainda que tenham passado pelo deserto, mas eu estou levando vocês a uma terra com leite e mel. E eu vou confirmar a minha aliança. Vocês serão fecundos e vou multiplicar. E como renova a nossa fé? Lembrar que as promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. Versículo 10. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior. E para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da colheita anterior. Já estamos chegando ao final dessa mensagem. Mas o que eu vejo aqui nesse versículo, quando tem a bênção de Deus, Deus ele multiplica e vai sobejar. Deus multiplica e vai sobrar. Jesus fez isso. Multiplicação de pães e peixes. 5 pães. Peixinho. Deus ele multiplica. Vai sobrar. E colheram depois peixe e cesto, o que sobrou. A bênção que Deus tem para a sua vida, eu creio que vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Lembra Lucas 5, a festa maravilhosa? O barco quase vira. A gente chamava, olha, ajuda aqui. A multiplicação é tão grande. Senhor, mestre, olha, a gente passou a noite inteira, não pegamos nada. Pode jogar as vezes, que a multiplicação é muito grande. Quando Deus abençoa, quando Deus multiplica, é a 30, é a 60, é a 100 por 1. Em Gênesis 26, Isaac semeia na terra. Era um período de fome, era um período de crise, mas ele semeia, ele colhe a 100 por 1, porque Deus multiplica, Deus abençoa. Então pode preparar, porque tem bênção, tem provisão, tem multiplicação. Pode pedir do vaso, Deus vai multiplicar esse azeite. A farinha da panela não vai acabar. Pode ir preparando, e quando Deus abençoa, porque você obedeceu, pode ir preparando, que você vai abençoar vidas, porque vai sobrar. Ele diz assim: você vai comer o que sobrou da colheita anterior, para dar lugar à nova colheita, tem que jogar fora o que sobrou da anterior. E para encerrar, versículo 11 e versículo 12: porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês, andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Deus vai levantar o teu semblante, o semblante vai mudar. Aquele que tinha tristeza nos lábios, Deus vai dar um novo cântico. Deus quer você andando assim, andando de cabeça erguida. Não é andando com andar soberbo, não é nada disso não. Mas é de cabeça erguida, em gratidão aos céus, em gratidão a Deus. Saber que você anda olhando para os montes, olhando para o alto. É de lá que vem o socorro. E aqui nós vemos o principal da bênção de Deus. Não é a multiplicação. Não é o pão que não falta. Tudo isso é bênção. Mas o principal é a presença de Deus em nossa vida. Andarei entre vocês. E há uma relação. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês.
Libertei, tirei da terra do Egito. Vocês não são mais escravos dos egípcios. Nós hoje somos livres, libertos. Não andamos mais no pecado, não vivemos mais no pecado. E conhecemos a verdade nos libertará. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, que vive no pecado, que não é filho de Deus, diz a palavra. Mas você é liberto. Não está mais no Egito. Você tem um Deus, você é povo de Deus, você se chama pelo nome de Deus, o meu povo que se chama pelo meu nome. Segundo Crônicas 7:14, o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, ouvirei a sua oração, ouvirei e mostrará a sua terra. Eu sou o Senhor, o teu Deus, te libertei. Você que faz menção ao nome de Deus. Nós vemos aqui, quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e assim eu creio, eu profetizo, eu oro, eu clamo a esse Deus, que Ele vai quebrar esse jugo, esse peso, esse problema, essa preocupação que hoje está sobre você nessa noite. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a preocupação, mas toma o jugo do Senhor, fardo dele é leve, o jugo dele é suave, Ele quebra e vai te fazer andar de cabeça erguida. E se você crê nessa palavra, pode se levantar glorificando